Olá, bem-vindos todos aqui a um evento, né, da Companhia na Educação aqui no YouTube, evento mais que luxuoso, com essas companhias tão queridas para falar de um assunto tão maravilhoso. A gente está aqui no evento Como os livros da história do livro e o livro da história da comunicação nos ajudam a ler melhor. Os livros são esses, né? E estamos na companhia da Ana Carolina Carvalho e da Bel Roth para falar sobre este assunto. Bem-vindas, meninas, bem-vinda Ana, bem-vinda Bel. E eu vou começar apresentando vocês, que daí a gente já começa o bate-papo, tá bom? Vou começar aqui apresentando a Bel. A Bel é formada em Relações Internacionais pela FAAP, com especialização em Direitos Humanos pela UC Berkeley, da Califórnia, Estados Unidos, e formada também em Gestão Cultural pelo Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Desde 2017, ela é curadora do acervo Otávio Roth, sendo responsável pela articulação institucional da organização e a concepção de projetos expositivos e educativos. Atua ainda como gestora cultural e articuladora de parcerias no terceiro setor. E em 2022 publicou seus 2 primeiros livros dedicados ao ensino de direitos humanos. Bem-vinda, Bel, alegria e honra tremenda tê-la conosco. Obrigada, honra minha estar aqui, muito bem acompanhada. Obrigada pelo convite. E agora vou apresentar a Ana Carolina Carvalho, que já é conhecida de alguns seguidores aqui do canal, todo mundo sabe que a gente adora trabalhar junto, então é sempre uma oportunidade ter a Ana conosco. A Ana é mestre em Educação pela Unicamp e psicóloga pela USP. Ela atua como assessora em editoras, escolas públicas e particulares na área de leitura e formação de leitores. Ela é membro do Instituto Emília, formadora de educadores pelo Instituto Avisalá e editora assistente e assessora pedagógica da editora Peirópolis. É autora de inúmeros materiais didáticos na área de formação de leitores e coautora do livro Ler Antes de Saber Ler, 8 mitos escolares sobre a leitura literária, que saiu pela Panda Books, e publicou também a título de literatura, entre eles a novela A Conta Gotas, que foi premiado no prêmio, né? Premiado no prêmio, ficou feio, mas tudo bem, no prêmio Barco a Vapor de 2014. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Rafa. Obrigada pelo convite mais uma vez. Muito bom estar aqui com vocês. E eu queria dizer da minha alegria, da minha emoção de fazer esse evento, não só em função dessas companhias luxuosas e desse tema que a gente adora, né? A gente adora falar sobre esse desejo de se comunicar e se comunicar através da palavra e dos livros, mas é um tema que me toca muito de perto, né? Acho que muitas gerações no Brasil se formaram lendo Ruth Rocha, é aquele nome, são aquelas palavras, são aqueles livros que ajudaram a nos constituir leitores, né? E também uma relação muito especial com a obra do Otávio Roth, que eu conheci criança, visitando a minha escola, me ensinando a fazer papel artesanal e também fazendo o projeto das folhas da obra que foi depois para a sede da ONU, e Bel Roth vai falar sobre isso. Então, de uma maneira ou de outra, todo esse processo desses livros, né, da Ruth e do Otávio Roth, o livro da história do livro, o livro da história da comunicação, dentro da Companhia das Letras, me fez revisitar a minha formação enquanto leitora. E o material que a gente está fazendo também de apoio a educadores, que vai estar disponível na Sala do Professor e que tem a autoria da Ana Carolina Carvalho, também, né, nos ajuda a revisitar as nossas trajetórias enquanto leitores e a formação das novas gerações de leitores. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje aqui, nesse bate-papo. E então, eu queria começar pedindo para a Bel falar um pouco sobre essa parceria, né, essa parceria de sucesso no trabalho e também na vida pessoal entre a Ruth e o Otávio. A produção que eles tiveram em conjunto, que não foi só nessa dupla de livros, e um pouco a história dessa publicação, né?
que é uma republicação, mas é uma nova publicação ao mesmo tempo. Pronto, parei, Bel, a palavra é sua. Obrigada, Rafa. Enfim, acho que, como você falou, bom, esses livros, a gente tem um carinho gigante por eles, né? Porque eu acho que, além deles trazerem o melhor tipo, da escrita da Ruth, que é sempre super gostosa, super envolvente, traz muito de uma pesquisa do Otávio, né? Uma pesquisa dele como artista, como entusiasta do papel, do livro, enquanto objeto e suporte para o desenvolvimento da comunicação, e a própria história da comunicação, né, que eu acho que é um tema que permeou muito as investigações dele, né. E é isso, assim, acho que essa coleção, como você falou, né, ela é uma republicação, mas que na verdade é uma nova publicação, porque ela ganhou toda uma roupagem nova, né, um outro projeto gráfico, essas ilustrações lindíssimas do Raul, que trazem mais uma camada de interpretação, mais uma camada de leitura para o material. Então, eu acho que o produto, ele reflete um pouco todo o carinho e dedicação das partes envolvidas durante esse processo, porque realmente foi muito cuidado, né? E a Rafa sabe bem como foi um processo também longo, né? Porque a gente veio discutindo e amadurecendo a ideia desse relançamento com a Companhia das Letrinhas, se eu não me engano, desde 2019, talvez. Então, assim, de fato, foi um processo longo, muito cuidado, todas as escolhas sendo feitas com muita consciência e muita discussão, né, envolvendo aí essa triangulação, curadoria do acervo, curadoria da obra da Ruth, que quem faz é a Mariana, e a companhia, né, dentro das suas múltiplas equipes que foram também olhando e cuidando do processo. Então, enfim, acho que o resultado, a qualidade do resultado final reflete todo esse processo de construção. E é isso, né? Essa obra, ela nasceu dessa somatória de esforços da Ruth e do Otávio. O Otávio era meu pai, né? Então, isso eu acho que fica claro pelo nome. Mas o que nem todo mundo sabe é que a Ruth é minha tia. Então, na verdade, eu estou aqui falando um pouco também como essa testemunha afetiva desse relacionamento entre eles. A Ruth e o meu pai, eles se conheceram de uma maneira incrível, né? Porque o meu pai, ele estudou e ele iniciou a carreira dele como artista fora do Brasil, e foi fora, inclusive, que ele descobriu o papel artesanal, se encantou pelo papel, e quando ele volta ao Brasil, no final dos anos 70, primeiro, ele fundou a primeira oficina de papel artesanal do país, que era Handmade. E segundo, ele começou a utilizar o papel como elemento de experimentação e criação artística dele. Então, no começo dos anos 80, ele produziu no MASP a primeira exposição sobre papel artesanal, e toda produzida com obras em papel artesanal no Brasil. E a Ruth foi, na época, com o marido dela, o Eduardo, visitar essa exposição. E ela ficou encantada com a exposição. E a Ruth, ela é irmã da minha avó, né? E a minha avó, a Ruth e os meus outros tios sempre tiveram um hábito de frequentar a casa da minha bisavó aos domingos. E a minha família é uma família de pessoas muito entusiasmadas, assim, pessoas que têm muitas opiniões e que são muito interessadas por assuntos múltiplos, né? Tem alguns jornalistas, tem professores, tem escritores, então são encontros que sempre são muito envoltos em referências e coisas que eles iam descobrindo e pensando ao longo da semana, né? E domingo era um pouco esse dia de troca. E aí a Ruth falou, e conversou numa desses encontros de domingo, que ela tinha ido numa exposição incrível e que a minha mãe precisava ir, porque minha mãe ia gostar muito. Minha mãe, nessa época, estava se formando em arquitetura e ela estava fazendo uma pesquisa que conversava um pouco com os temas que eram trabalhados na exposição, e minha mãe foi. E aí, enfim, acabou conhecendo o artista, e que era meu pai, e eles acabaram criando um relacionamento. E quando eles, enfim, começaram, né, a namorar mais seriamente, a minha mãe, daí, foi responsável por trazer de volta ele, e aí a minha tia, a Ruth, conheceu ele para além daquela dimensão, né, da exposição. E eles acabaram ficando muito amigos. Mas, assim, eu até gosto de contar isso, porque a maneira como os meus pais se conheceram teve a ver um pouco com esse olhar e esse interesse inicial que a Ruth teve pelo trabalho que ele desenvolvia, né? E a Ruth e o Otávio, eles desenvolveram vários projetos, né? Eles fizeram juntos
12 livros, sendo que os primeiros foram foi uma versão adaptada da Declaração Universal dos Direitos Humanos para Crianças, e um livro lindo que se chama Azul e Lindo, Planeta Terra, Nossa Casa, que fala de sustentabilidade. E o curioso é que eles escreveram esse livro antes da Eco 92, né? Então, assim, eles estavam realmente muito em sintonia com temas atuais, e eu acho que, nesse aspecto, Ruth e Otávio convergem muito num interesse, num compromisso de trazer para esse público infantil, infanto-juvenil, temas que às vezes podem assustar porque são complexos, né? São histórias que podem parecer complexas, mas eles trazem de uma maneira que seja acessível, que seja envolvente, e assim eles vão conseguindo contribuir de fato para a formação desses leitores, né? Trazendo reflexões que permeiam direitos humanos, questões que permeiam o enxergar o outro, né? Eu acho que esses livros, a História da Comunicação e a História do Livro, eles falam de uma maneira muito concreta sobre a evolução de suportes, ferramentas e linguagens, mas de uma maneira um pouco mais poética. Eu acho que eles estão falando também sobre a nossa capacidade de perceber como as comunicações são distintas, né? Então, estar aberto para enxergar e escutar o outro, né? Porque essa diversidade de linguagens que eles vão mapeando, né? A evolução da comunicação em diferentes lugares do mundo, inclusive, traz um pouco desse olhar, né? E dessa sensibilidade para reconhecer as diferenças, né? E aceitá-las. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, a Ruth e o Otávio, todos os projetos que eles construíram juntos, eu acho que passam um pouco por esse campo, né, essa convergência de valores, e no caso desses livros isso também acontece. Então, esses livros, eles partem de uma pesquisa conceitual do Otávio, mas a Ruth traz essa roupagem, essa linguagem que é encantadora e que faz esses livros, de fato, serem acessíveis para todos. Acho que é isso. Azul Lindo foi um dos livros que eu li na escola, quando a gente foi receber o Otávio. Foi quando começou toda a oficina e movimentação dentro da escola. Eu lembro muito com muito carinho da leitura desse livro. Ana, você quer comentar um pouquinho? Acho que a Bel trouxe aqui 2 pontos que, quando a gente olha para os livros da história do livro, o livro da história da comunicação, crescem muito aos nossos olhos, que são a dimensão dessa pesquisa, né, detalhada e sofisticada, e, ao mesmo tempo, esse texto da Ruth Rocha, que eu sempre brinco, eu falo, não sobra nenhuma palavra e não falta nenhuma palavra, né? Que magia é essa, né, para conseguir se comunicar de uma maneira tão direta, clara e afetiva com crianças e com crianças de diferentes idades, que são os adultos também. A palavra é tua, Ana. Então, vamos lá. Eu queria aqui retomar o título desse nosso encontro, né, dessa nossa conversa, que é como o livro da história da comunicação e o livro da história do livro nos ajudam a ler melhor. A gente está num canal que tem muitos educadores, né, muitos formadores de leitores, portanto, e a gente está sempre preocupado com isso, com esse esforço, essa função primordial da escola, que é a de formar leitores que leem bem, né? E eu acho que, claro, quando a gente está diante de um texto bem escrito, né, como você falou, uma autora como a Ruth Rocha, que foi responsável por formar muitos leitores, é um caminho, né? Mas eu acho que tem um outro aspecto que tem a ver. Eu vou por 2 caminhos. Eu vou falar sobre o conteúdo desses livros e também vou falar sobre a forma desses livros. Então vamos lá sobre o conteúdo. Saber da história do livro e da história da comunicação nos ajuda a ler melhor, né? Em geral, quando a gente abre um livro, a gente faz pouco esse movimento, a gente tem pouco em mente todo o esforço que a humanidade empreendeu, né? Um esforço secular, um esforço milenar, né? Para que esse objeto que a gente abre esteja nas nossas mãos, né? Então, eu acho que tem uma dimensão, e daí não à toa, grandes escritores e amantes do livro se interessaram pela história do livro, né? Porque eu acho que isso nos conecta
de uma forma muito especial com o objeto livre e com a leitura. Então, saber da história do livro, que é o que esses dois livros nos apresentam, né? A história da comunicação, que é esse desejo, essa necessidade humana, esse desejo humano e esse esforço que a humanidade fez para que a escrita perdurasse, né? Para que a escrita avançasse ao longo dos anos, para que aquilo que foi escrito, as histórias, para que aquilo pudesse ser compartilhado séculos e séculos depois, né? É muito bonito isso. E eu acho que esses livros trazem esse assunto de uma forma muito poética, né? Mas de uma forma também muito precisa. E aí é também a joia do bom livro informativo, né? Que é aliar essa qualidade da escrita, essa qualidade do texto, mas é aliar também a precisão da informação. Então, eu acho que estar com esses livros em mãos, né, nos permite conhecer a história do livro, validar esse esforço humano, né, em torno do livro, e eu acho que isso acaba alçando todo e qualquer livro que vai ser lido pelos estudantes, né, a esse lugar que responde a um desejo da humanidade, né, um desejo de compartilhar, um desejo de troca, um desejo de escuta também, né? Então, eu acho que tem essa beleza nesse material, né? Que é conhecer a história do livro, nos faz ler melhor, porque nos coloca mais em contato, né? Com esse aspecto do livro como algo que faz parte da história da humanidade. Não é possível a gente pensar a história da humanidade sem o livro, né? E, portanto, sem o papel, e, portanto, sem as tintas. É bonito isso que esses livros trazem. E aí eu queria falar também um pouquinho, né, porque eu falei da forma, eu acho que tem uma característica, né, e aí acho que a gente pode falar também do gênero desses livros, que eles são livros informativos, e cada vez mais a gente tem reservado um lugar especial para os livros informativos na escola. Então, quando a gente fala de formar leitores, em geral, vem à nossa mente o livro de literatura, né? Que, claro, está aí, é super importante que esteja, né? Mas um leitor não se forma só com os livros de literatura. Um leitor se forma dentro dessa diversidade textual, porque cada livro, cada gênero nos convoca de maneiras diferentes, né? Então, o livro informativo, ele vai desenvolver competências leitoras muito diferentes das competências que um livro de literatura, né? E aí dentro da literatura também os diferentes gêneros desenvolve. Então, tem esse aspecto também de ser um livro informativo, né? E uma qualidade, né? Uma boa qualidade de um livro informativo é o livro que atiça a curiosidade do leitor. Então, um bom livro informativo, ele é feito em cima de muita pesquisa, né? Mas ele é também um livro que exprime a paixão pelo conhecimento para aquele leitor, né? Ele envolve o leitor, né, nessa paixão pelo conhecimento, e ele também estimula a curiosidade dos leitores, o querer saber mais. E aí eu queria falar, né, dessa edição desses dois livros, né, porque eu acho que teve um casamento muito feliz desse conteúdo, desses dois autores, com o Raul Loureiro, né, com o projeto gráfico e com a ilustração que ele propõe. Porque eu acho que o Raul Loureiro, nessa relação que ele vai propondo de texto e ilustração, né, ele vai também atiçando essa curiosidade do leitor, né? Seja pelo inusitado das imagens, seja pelo humor que ele vai trazendo as imagens, né? Não são imagens nada óbvias, são imagens que o tempo todo tem um diálogo muito fino com o texto, né? Mas que, ao mesmo tempo, elas causam uma certa surpresa no leitor, né?
Então, acho que a gente podia até ver algumas imagens, Rafa, que daí a gente vai poder olhar para isso com um exemplo bem vivo, né? Eu acho que a gente pode também dizer que esse livro, ele é um livro informativo ilustrado, né? O livro ilustrado, ele é o livro cuja ilustração, texto e projeto gráfico, esse tripé, né, trabalha, cada pezinho desse tripé trabalha junto com o outro para a construção dos sentidos daquela narrativa pelo leitor, né, daquela leitura pelo leitor. Então, eu acho que, no final das contas, embora esse texto, né, ele seja um texto que se sustente sozinho, esse projeto gráfico e essas ilustrações transformaram esse livro num livro informativo ilustrado, né, que é um livro que apresenta, né, uma pesquisa, mas que é um livro que também ele vai aliando, né, o projeto gráfico e a ilustração de um modo muito especial, né, ele se tornou um livro informativo ilustrado. Então, a gente tem aí essa primeira página, né, essas páginas iniciais do livro, tem esse é o livro da história da comunicação, tem essa primeira figura, né, que me parece ser, tem essas figurinhas aqui em cima, que remetem um pouco, me lembram um pouco aqueles desenhos que a gente encontra nas cavernas, né, que eu acho que é também esse primeiro desejo de comunicar, né, de comunicar algo, de falar algo da vida, do cotidiano e talvez deixar para a posteridade, não sabemos, né, mas podemos supor que sim. E daí tem essa figura que me parece que é uma figura que tem a ver com os egípcios, né, parece isso, e ele está em cima de talvez uma parte da prensa, né, então podemos ir para a próxima, depois que a gente viu essa, que eu acho que já... produz o código Morse. E o código Morse, né? Embaixo ali o código Morse. Então, isso, né, nessas primeiras páginas, acho que já coloca muitas informações, né, para o leitor pensar o que todas essas referências têm a ver com a história da comunicação, com a comunicação, né? E aí tem essas brincadeiras, e que não são propriamente brincadeiras, né? São provocações que o Raul Loureiro vai fazendo. Então, por exemplo, se o leitor olha para essa página, ele pode se perguntar, peraí, o que uma baleia tem a ver com a comunicação? O que a baleia tem a ver com o gesto? Será que ela faz algum tipo de gesto, né? Que são essas provocações que o Raul vai fazendo, né? Então, é uma baleia, mas que ela também está deslocada, ela não está embora ela esteja nesse fundo, que uma parte é azul, que pode fazer a gente pensar num oceano, é um fundo que traz uma série de símbolos também, né? Então, não é um oceano, parece que é um papel quadriculado, né? Então, ele vai deslocando também o olhar do leitor, né? E vai provocando o leitor a pensar o que tem nessa imagem que a gente relaciona a baleia com o gesto, com uma série de símbolos, né? Então, podemos passar para o próximo. Ana, é quase como se a ilustração antecipasse conteúdos que vão ser desenvolvidos adiante, né? O deslocamento é isso. Eu acho que é isso, né? Ele ressalta, né, esses conteúdos que vão aparecer, né? E se fizer um exercício, né? Porque essas ilustrações, elas chamam muito a atenção do leitor, né? Então, se a gente fizer um exercício de bater o olho na página, ela já dispara no leitor uma série de reflexões e de pensamentos sobre o que ele vai encontrar ali no texto. E não de uma forma óbvia, de uma forma provocativa, inusitada, né? Peraí, o que ele está falando aqui? Mais para frente, mais adiante, quando os autores falam da música como uma das formas de comunicação, né?
é interessante porque volta essa figura, que é a figura que estava lá no começo, né? Que é uma figura que parece que está também caminhando, correndo, ela não está parada, né? Então, a gente pode pensar que ela está correndo nesse tempo, né? Passando pelas diversas formas de comunicação. E aí o Raul traz um objeto que é um objeto, para a gente é muito conhecido, né? A gente é um pouquinho mais velha, mas que talvez para os estudantes seja até um objeto estranho, né? Não muito familiar, que são as fitas cassetes, né? Que tem a ver com a música, que tem a ver com o tempo, que também tem a ver com esse esforço, né, de comunicação, que tem uma relação com a prensa nesse sentido, né, de ter sido um objeto, né, que fez parte desse desejo de comunicação e que não se usa mais, praticamente, né? Então, é essa figura passando também por cima desse caminho de fitas cassetes, né? É interessante isso que ele faz. E em cima também parece que tem essa referência um pouco ao código Morse, né? Então ele vai fazendo esse jogo, né? Também com as informações que o leitor vai tendo ao longo do livro. Acho que pode passar mais adiante. Aí tem essa parte do livro, né, do texto, em que os autores falam como é que se começou, como é que as línguas começaram, né? Como é que se começou a falar, né? O que será? Como nasceu a fala? Será que as pessoas começaram a imitar o som das coisas? Tinha o tum-tum, que é o som do coração. Será que eles começaram a imitar, as pessoas começaram a imitar o som dos animais, como até hoje, né? As crianças pequenas falam, o piu-piu, o au-au, né? E aí tem uma brincadeira, que é quase como se tivesse uma conversa, né? De um pássaro com um cachorro, talvez, né? O piu-piu, o au-au, uma pessoa e uma antena, de certa forma, ligando essas duas falas, né? No meio dessas duas falas. Então, eu acho que o Raul também, além dele trazer, né, o que está no texto, de representar o que está no texto, ele vai também criando outras camadas, né, de leitura mesmo, né, de sentidos para aquilo que está no texto. Então, ele vai enriquecendo também, né? Então, a antena não aparece no texto, mas ela está ali como um símbolo da comunicação também, né? Um símbolo atual, contemporâneo, moderno, né? Desde a modernidade, um símbolo de comunicação forte é a antena. Então, acho que pode passar, acho que essa é a última, né? Desse livro, e aí a gente pode ir para o livro da história do livro. Então, tem essa página, né? A página 12 e 13. E aí tem essas brincadeiras, e aí tem um aspecto também, né? Da ilustração do Raul, que é um aspecto do inusitado, do humor, e ele traz também um elemento um pouco surreal, né? São imagens assim que você fala, peraí, essa imagem podia estar num sonho, né? Então, como essa, por exemplo, de um homem aquecendo um pêssego gigante, né? Desproporcional, então tem essa brincadeira também, né? E um pêssego que está recebendo uma gota de alguma coisa, que faz a gente pensar na tinta, né? Então, também provoca o leitor, né? Peraí, o que o pêssego tem a ver com a tinta, né? Será que a história da tinta, ela passa pelo pêssego também? Foi feita uma tinta de pêssego, né? Então, eu acho que ele vai também trazendo esses elementos, brincando com
o texto, né, brincando, porque é isso, ele mexe um pouco, traz esse pêssego gigante, traz essa figura queimando esse pêssego, né, ou seja, ele vai brincando também um pouco com essa informação que o leitor vai encontrar no texto, e provocando também o leitor a pensar sobre isso, a refletir sobre isso. Aí uma próxima página que a gente escolheu, né, que também traz uma série de insetos, né, e também se o leitor tiver fazendo uma exploração das imagens, né, ele também vai se questionar, peraí, o que os insetos têm a ver, né, com a tinta, com o livro. Então, o Raul vai provocando mesmo o leitor, né, vai mexendo, vai brincando com o leitor. E aí depois, mais para frente, quando começa a história do papel, tem essa imagem, né, também a gente olha uma figura que nos lembra uma figura egípcia, né, e em cima de um andaime, e aí parece que ele está escrevendo numa pedra, né, e aí também talvez cause, né, peraí, o que o papel tem a ver com a pedra, né, então tem esse jogo que o Raul vai fazendo. E aí, a página seguinte, que é a página que tem a pedra Roseta, a pedra de Roseta, né? Foi a pedra que nos fez, a descoberta dessa pedra nos fez conhecer muitas coisas sobre a cultura egípcia, né? E aí tem nessa página também uma brincadeira do Raul, né? Porque ele traz uma mão, que é uma mão, um desenho mais moderno, segurando um compasso, e um egípcio com uma pedra na mão, né? Então ele vai mexendo, brincando um pouco também com esses elementos da comunicação ao longo do tempo. E aí, por último, para a gente dar uma olhada na página 64 e 65, em que ele traz a palmeira, né? E vai fazer a gente pensar um pouco por que a folha do papel se chama folha, né? Da onde que vem, que é a folha da palmeira, né? Depois, né, dessas análises, né, de páginas que a Ana faz, é muito interessante, né, a gente ver como se dá essa relação entre texto e imagem para a produção de um livro informativo, mas que também é um álbum ilustrado ou livro ilustrado, né, configurando quase um livro híbrido, né, que você tem camadas que se aproximam da literariedade, né, e da relação entre texto e imagem no livro-álbum, e camadas que se aproximam muito do texto informativo, né, e preciso, claro, mas ao mesmo tempo com deslocamentos artísticos na linguagem, principalmente da ilustração e do projeto gráfico, né, e o tema, né, do suporte, do livro, da ilustração e do papel é um tema muito caro, né, para o Otávio, né, e acho que vale muito a pena a Bel contar um pouco, né, dessa trajetória, dessa pesquisa e a gente pensar um pouco também a unificação dos livros, né, nessa reedição. Queria passar para você falar um pouquinho, Bel, sobre esse processo, né, que é tão importante, né, na carreira do Otávio e que faz com que a gente tenha como resultado esses livros tão completos e que refletem em pesquisa e em linguagem, né, o processo dos livros, dos papéis, da comunicação, das letras, das tintas e tudo mais. Bom, vamos lá. Enfim, eu comentei que o Otávio ele foi um pesquisador, né, da história da comunicação, mas só para deixar claro é isso, a carreira dele não era uma carreira acadêmica, ele era um pesquisador dentro da área de atuação dele, que era as artes plásticas, né. Ele entrou no universo das artes através das artes gráficas, na verdade. Ele estudou artes gráficas em Londres, e lá ele foi aluno de um artista gráfico que teve
foi bastante preeminente, assim, principalmente entre os anos 60 e 80, que é o é o Paul Peter Pitch, que era um grande artista, mas também um grande professor, que na verdade formou uma geração de gravadores na Inglaterra, porque eu acho que ele tinha, além de uma qualidade técnica enorme, um compromisso com temas políticos. Então, assim, eu gosto de falar dele porque eu acho que ele é muito visível a maneira como ele influenciou o Otávio, principalmente nesse início da trajetória dele, como isso marcou ele ao longo da produção, tanto pelo compromisso com uma qualidade técnica, né, uma atenção à técnica muito grande, quanto um compromisso com temas políticos, que é algo que aparece ao longo da obra dele, eu acho que expresso de diferentes maneiras, né? Valores que ele tinha para a sociedade, como isso se reflete na proposição de obras dele, tanto obras mais explícitas, vamos dizer assim, quanto obras gráficas, né, que trazem texto e imagem, e esse texto está transmitindo uma ideia de uma maneira completamente literal, até instalações de arte que sugerem uma leitura, uma interpretação que dá um viés para um olhar social, para um respeito à diversidade, enfim. Então, eu acho que isso foi uma coisa que influenciou muito o Otávio desde o começo. E eu estou falando do Paul Pitch porque ele era conhecido por convidar os seus alunos a produzirem, ele fazia xilogravura, né, que é a gravura sobre madeira, que é uma técnica que demanda certas ferramentas. E o Paul Pitch gostava de convidar seus alunos a produzirem as ferramentas que eles iriam usar para esculpir a madeira, então produzirem suas próprias goivas e facas. E o Otávio foi se interessando pelas ferramentas dessa maneira. E aí ele, de uma maneira assim, um pouco levando ao pé da letra, né, desenvolva suas ferramentas e equipamentos do ateliê, ele resolveu que ele queria produzir o próprio suporte, e foi por isso que ele foi aprender a fazer papel. Então, assim, inicialmente, ele aprendeu a produzir papel porque ele queria ter um produto de alta qualidade que fosse suporte para suas outras obras, né? Só que, na verdade, ele se encantou pelo processo de feitura do papel, ele se especializou na produção do papel ocidental, mas, na verdade, ele passou alguns anos viajando pela Ásia, então a gente tem, inclusive, no acervo, essa memória documental muito bacana, assim, sei lá, 2.000 imagens de vilarejos que ele foi fotografar no Nepal, no Japão, na Índia, para ver diferentes técnicas do feitio do papel, né? Diferentes moldes. Enfim, ele ficou fascinado por esse processo. Daí eu acho que um pouco ele como um entusiasta da comunicação, pela própria formação original, entusiasta das pessoas, né, dessa diversidade. Ele era uma pessoa que acho que tinha uma abertura muito grande para o mundo e apreciava muito as diferenças. Ele foi criando elementos para construir essa narrativa que fala sobre essa evolução que acontece de maneira constante e que acaba convergindo, né, em algum momento, mas essa evolução da comunicação em diferentes lugares, né, em diferentes culturas. E é isso, assim, acho que de todos os temas, aquele que para ele foi o que ele mais se aprofundou, porque de fato tem um lastro muito grande com a pesquisa artística dele, é o papel, né? Então ele veio para o Brasil, ele abriu essa primeira oficina de papel artesanal, ele escreveu o primeiro livro em língua portuguesa sobre papel, inaugurou um pouco esse uso artístico do papel, né? Tem uma pesquisa da doutora Therese Hoffmann, que é da UNB, que fala sobre quem foram os pioneiros do papel artesanal no Brasil, e foram o Otávio e outras duas pesquisadoras, uma que estava em Brasília e uma que estava em Minas Gerais. Essa pessoa de Minas, a Marlene Trindade, ela era também artista visual, mas ela chegou na feitura do papel por um outro caminho que também é super interessante. Ela era tecelã, ela estudava tecidos e ela acabou entrando na produção de papéis com fibras naturais por esse outro lado, que também é lindo e super poético, mas eram pesquisas que vieram de lugares diferentes. E o Otávio, é isso, nesse aprofundamento sobre o papel, ele escreveu, ele fez curadoria de exposições, ele abriu a Handmade, que era essa oficina de papel,
e depois ele acabou abrindo a Oficina das Artes do Livro, que daí é um outro momento em que ele soma esse encantamento e essa pesquisa que ele tem sobre papel com outros artistas e pesquisadores que querem se debruçar sobre as outras etapas do processo de feitura do livro. Então, a encadernação, a impressão, e foi um período assim de uma produção muito viva e muito feliz, em que eu acho que você tinha assim esse privilégio de ter um grupo de profissionais tão comprometidos e olhando com tanto amor para esse livro, objeto, né? E dessa época saem alguns produtos muito interessantes. Então, saem alguns livros que são, na verdade, obras, né? Assim, o livro objeto é uma obra com um valor muito grande, né? Então, assim, só uma curiosidade, um dos projetos que saíram dessa época foi a primeira versão da Constituição Federal. O Otávio encabeçou, né, dentro da oficina, a feitura de uma Constituição que estava sendo produzida. Então, ela, inclusive, como ela foi toda feita artesanalmente, ela tem aquela coisa, um tanto de páginas em branco no final, porque eles não sabiam qual era o tamanho que ia ficar, e eles estavam produzindo enquanto o texto estava sendo aprovado pela Assembleia Constituinte, né? E no final você tem aquele exemplar com a abertura de todos os artigos escritos à mão, um papel artesanal, uma capa, uma encadernação feita com todo cuidado, com uma capa linda em pau-brasil. Então, enfim, era esse o amor e a dedicação que eles colocavam sobre o livro, e isso acho que é uma homenagem muito, muito clara deles, né, sobre o objeto e sobre os valores, os conhecimentos que ele carrega. Então, acho que é um pouco isso. Eu vou pedir para você falar um pouco como surgiu daí a ideia, né, desses livros que eram uma coleção, né, a partir de toda essa pesquisa, de onde surgiu a ideia, o interesse de fazer essa coleção, pensando num público que é o público infantil, mas não só, né, como a gente já falou, né, que o leitor do livro informativo ele tem muitas idades, né, e o que eu acho impressionante, né, nessa pesquisa, e quando você vai trazendo a pesquisa e a própria obra do Otávio, é essa relação íntima que se faz entre a linguagem artística e a mensagem, de uma mensagem muito próxima dos direitos humanos, né, e de como chega nas crianças pensando em direitos humanos e em participação em obras coletivas, né? É muito bonito e, ao mesmo tempo, é muito profundo porque isso se expressa em linguagem, né? Na própria linguagem artística. Então, falei um monte de coisa, não sei se vai dar para juntar, mas, enfim, eu vou te devolver a bola, Bel. Tá bom, claro. Bom, é isso, né? Eu acho que a Ruth, ela sempre teve esse... É isso, né? Ela se dedicou a conversar com esse público infantil, infanto-juvenil, e ela faz isso com uma maestria, né? Eu acho que o Otávio, os primeiros livros que ele escreveu, isso, eles escreveram vários livros juntos, né? E ele entrou no universo infantil através da Ruth, mas ele já tinha esse encantamento pelo universo infantil. E eu acho que ele sempre teve um compromisso muito grande em fazer obras que fossem acessíveis para um público muito diverso, inclusive com uma pluralidade de faixa etária, origens, enfim. Isso é uma coisa que eu identifico muito forte na obra dele, né? Ele fez uma vez ele deu um depoimento em que ele tem uma coleção que é bastante conhecida, que ele fez a primeira versão ilustrada da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um conjunto de 30 xilogravuras que tem uma exposição permanente em 3 das 4 sedes da ONU, né? Assim, então é uma obra que é bastante vista, bastante conhecida. E é uma série gráfica em que ele transcreve o conteúdo da declaração com uma tipografia colorida que ele desenvolveu, e ele traz uma imagem, um ícone, para sintetizar o conteúdo de cada um dos artigos. E com isso, esses ícones, assim, eu estava explicando isso uma vez no educativo de uma exposição que a gente fez, e aí me caiu essa ficha, assim, são quase emojis. A ideia de você sintetizar um conteúdo num símbolo que é muito gráfico, é muito visual e é fácil de você assimilar. E às vezes você tem conteúdos que são complexos ou conteúdos que são até muito delicados para você trabalhar. Então, por exemplo, o artigo 5º da Declaração Universal fala que ninguém vai ser submetido à tortura.
como que você fala sobre tortura com uma criança? E, ao mesmo tempo, é tão importante você trazer o conteúdo integral, né, da declaração, porque esses direitos, eles estão todos interligados, né? Então, ele fez um desenho muito simples de um bonequinho de papel sendo cortado com uma tesoura. É uma coisa simples, mas que você consegue comunicar, né? A criança consegue assimilar isso sem traumas. E também não é posto de uma maneira tola, né? É algo que... Então, eu acho que esse compromisso e essa atenção era uma coisa muito presente na obra do Otávio. E eu acho que isso é uma coisa intrínseca à obra da Ruth, né? Então, essa coleção, ela é duplamente feliz nesse sentido, né? Porque o Otávio, ele tinha essa pesquisa toda e todo o entusiasmo que guiou, inclusive, o percurso artístico dele, e a Ruth compartilhava disso, tanto que, como eu falei, foi por isso que eles se conheceram, no final das contas, né? Assim, ela tinha um entusiasmo genuíno sobre essa pesquisa, sobre como você pode utilizar a pesquisa, a história dos suportes, da ferramenta, do próprio livro, como roteiro para ilustrar uma história que é tão bonita, que é a história dos encontros, das convergências que a gente pode construir a partir da comunicação, né, a partir do diálogo. Então, eu acho que esses livros, eles fundamentalmente é isso, eles estão dando elementos para a gente entender como que a gente dialoga, né, como que a gente consegue enxergar, escutar o outro e construir juntos, né. E eu acho que esses livros, eles fazem um paralelo muito bom, e aí eu vou tentar ser super rápida, que eu sei que a gente está com o tempo apertado, eu ainda quero dar chance, né, para a Rafa, para a Ana, mas eu acho que eles fazem um paralelo super bom com um objeto, que é um objeto artístico do Otávio, né, é um conceito que ele criou, e que eu vou pedir aí a licença para mostrar rapidinho, pedir para o Alex apresentar. Antes de você apresentar este objeto maravilhoso e a gente atiçar a curiosidade do público, Ana, a gente pode pensar, né, nesses livros como livros vinculados a esse direito, que é o direito à literatura? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E daí a gente vai para o grande finale, com artes, artes e mais artes. Sim, com certeza. E aí eu queria só retomar, né, o que você falou desse aspecto híbrido desses livros, né? E acho que esse híbrido está em vários aspectos do livro. Eles são livros informativos, mas eles têm uma linguagem literária, né? Então, com certeza, acho que responde a esse direito, né? Eu acho que também, como a Bel falou, né, que são livros que expressam, que refletem, né, essa beleza da comunicação, né, mas essa necessidade também, né, de comunicação e de expressão por escrito do ser humano, né, que eu acho que os livros também respondem a isso, tanto a história da comunicação, mas a história dos livros respondem a isso, né, então acho que são livros que falam disso, né, então, com certeza. E eu acho que um outro aspecto também, né, que são livros que tratam também da materialidade do livro, né, então também tem um gancho por aí, né, e que eu acho que também diz respeito, de certa forma, ao direito à literatura, né, porque a literatura não é só o conteúdo ou a forma literária, mas também faz parte do direito à literatura, e eu acho que isso também é um assunto muito caro às escolas, né? A qualidade material do livro, a materialidade do livro, porque isso também interfere na leitura, né? Então, muitas vezes a gente vê nas escolas, isso é muito comum, que à disposição das crianças estão muitas vezes, né, não sempre, ainda bem, isso tem mudado, isso é muito bom, mas nem sempre estão os melhores livros à disposição das crianças, nos cantos de leitura, para as crianças poderem, desde pequena, manipularem, manusearem, estarem perto, lerem, explorarem, folhearem, né? Então, o direito à literatura, quando a gente fala do acesso ao livro, a gente também está falando do acesso ao bom livro, ao livro de qualidade. E a qualidade tem a ver
com o conteúdo, claro, mas a literatura não é só conteúdo, a literatura é a forma, né? Então tem a ver com a forma e tem também a ver com a materialidade, né? E aí eu acho que a gente está diante, né, de dois autores que estudaram, que se preocuparam, né, durante toda a vida com isso, com a materialidade, né? Então todo esse esforço do Otávio em relação a essa pesquisa sobre o papel e a feitura do papel artesanal tem a ver com isso também, né? E eu acho que isso, de certa forma, também se reflete na qualidade do livro infantil que a gente tem visto cada vez mais, né? Tem a ver também com esse caminho que o Otávio abriu, né? Também tem a ver com a materialidade do livro hoje. E Ruth também, né? Então, eu acho que isso também responde ao direito, né? Porque o direito à literatura é o direito à boa literatura. Para mim, nesses livros fica muito forte esse convite a uma obra democrática, né, e participativa, né? É como se a Ruth e o Otávio fizessem um convite às crianças e aos novos leitores, né, e dissessem: vocês têm o direito, né, de conhecer a história, né, da humanidade na relação com a comunicação e com os livros. E vocês fazem parte dela, né? E está na mão de vocês também a continuidade desse legado. Então, acho que o exercício que o Otávio traz, que fica muito forte para mim nesses livros, é esse convite que está nas pesquisas artísticas dele, né? De que você faz parte dessa obra. Então, o livro é esse convite, né? A obra que convida o leitor a integrar, né, essa leitura, assim como ele fez o convite muitas vezes para as crianças e para a população em geral, né, participarem das suas obras, né, porque os direitos e a arte também eram e são, né, dessas pessoas. E aqui eu vou fala, vai. Não, eu só queria só fechar, né, com uma outra questão. Bom, são livros informativos para as crianças, né? Eles estão dentro do que a gente convenciona chamar de literatura infantil, embora esse apêndice, né? Eu acho que a literatura boa, a literatura infantil é literatura e ponto, né? E esse livro, ele é um livro híbrido, né? Que está nesse lugar de informativo e literatura. Mas eu acho que também esses livros, eles trazem um outro aspecto, né? Que, assim, tudo pode ser compartilhado com as crianças. E aí eu achei legal que a Bel também trouxe o exemplo, né, do desenho do símbolozinho, do emoji quase da tortura, né? Puxa, mas a gente vai falar disso com criança, mas tudo pode ser dito às crianças, né? E aí eu acho que tem um outro aspecto também, que também diz respeito ao direito à literatura, e aí esses dois autores, né, que escolheram compartilhar com as crianças, né, um assunto que de fora, né, pode se olhar e falar assim, nossa, mas esse assunto para a criança, né, mas as crianças, elas são esses seres que são interessadas pelo mundo, pelas coisas do mundo, né, então acho que às vezes a gente também acaba restringindo, né, olhando para as crianças de um modo muito restrito, que não considera toda a potência e a capacidade de interlocução que uma criança pequena tem, né? Então, tudo pode ser dito às crianças. As crianças são interlocutoras muito sagazes, muito potentes e muito interessadas pelas coisas do mundo, né? Então, por exemplo, nossa, saber como foi feito o papel ao longo do tempo e nos diferentes lugares, né, pelas diferentes culturas, as crianças podem se interessar muito sobre isso. Então, puxa, imagina, por uma criança saber que o A surgiu do desenho de um boi, né, da cara do boi, né? Então tem aqui
informações muito interessantes para as crianças, né? E para os adultos também, né, gente? Eu fiquei enlouquecida com o marrom egípcio, não vou dar spoiler, vai ter que ler o livro para entender o que é o marrom egípcio, mas eu fiz o pré-teste da leitura aqui em casa, né? Tenho uma leitora de 9 anos, ela adorou, né? O livro inteiro, né? E se divertiu, e tem muita curiosidade. E eu lembro quando a gente terminou a leitura, ela falou assim para mim, assim, nossa, mamãe, que loucura, né? Pensar como a gente aprende a falar e a escrever, e isso tá aí, né, no mundo há muito tempo, né? Uhum. Que a gente atualiza isso, né? A todas as interações. E historicizar isso, né? Porque também é legal para a criança pensar que o papel não existiu desde sempre, né? Nem o livro, né? Esse objeto que parece que é uma extensão do ser humano, né? Ele é tão inerente, né? Ele parece que é uma extensão, mas ele não existiu desde sempre. Então eu acho que tem esse recado desses livros também, né? Que tudo pode ser compartilhado e dito às crianças, a depender, claro, da forma como você faz isso, né? E agora a gente devolve a palavra para a Bel, para trazer o trabalho do mestre da forma e da linguagem, que deixa tudo isso expresso nas suas obras e nas suas pesquisas. Perfeito. Vamos lá. Para fechar, então. Rafa, isso. Aí aqui eu vou só dar um breve contexto, né? Eu não sei se todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo hoje, se elas sabem como se faz papel, né? Mas é um processo que ele parece simples, mas é claro que ele é a evolução, assim, de alguns milênios, né? De conhecimento acumulado. E o papel ele é uma tecnologia, né? Ele é uma tecnologia maravilhosa da comunicação porque ele é um suporte que barateou o processo de feitura, né? E, portanto, democratizou o acesso a esse suporte, portanto, a todo o conteúdo que pode ser sobre ele disposto, né? E para se fazer papel, de uma maneira muito resumida, muito básica, você precisa de alguns elementos. Você precisa de uma fibra vegetal, você precisa de um instrumento para processar essa fibra. Então, tradicionalmente se usa, na feitura ocidental, né, você usa moinhos de pedra, mas de uma maneira moderna, adaptada, você pode usar, por exemplo, um liquidificador industrial. Você precisa de uma tina, né, enfim, uma bacia, um lugar, um recipiente para colocar água e essa fibra, né, hidratada. E com essa fibra hidratada você vai fazer o processo de moldagem do papel, que você utiliza para isso um molde, que é praticamente como se fosse uma peneira, né? Uma peneira com furinhos bem fininhos, que vai drenar toda a água, vai dar a forma do papel, e aí depois você retira esse papel moldado, ainda úmido, dessa peneira, prensa ele para consolidar as fibras, deixa secar e você tem uma folha de papel. Então é um processo que é isso, ele é simples, mas na verdade ele requer um certo instrumentos de ateliê, né, certos mobiliários e tal. E eu estou contando isso porque para contar uma história engraçada, né, e daí fazendo esse paralelo com o livro, com esses livros que a gente tem hoje, né, que é essa pecinha que o Otávio de alguma maneira desenvolveu, que eu acho que também comunica de uma maneira muito acessível e muito prazerosa esse conhecimento, né, daí pelas artes ao invés da literatura. Então, pode passar, por favor. E aí, enfim, esse processo ele sintetizou a partir dessa pequena pecinha que vocês estão vendo, essas pecinhas coloridas em cima, que ele chamou de peninha. E aí, como que ele contava essa história da maneira como ele concebeu fazer essas peninhas? Ele estava num festival, ele estava num congresso internacional de papeleiros no Japão, discutindo lá há vários dias, né, diferentes técnicas, feitura do papel, enfim. E aí ele voltava no final do dia para o seu hotel, um pequeno hotel, né, um pequeno hotel em Tóquio. E aí ele teve uma ideia meio inusitada de pensar, será que com o conhecimento que eu tenho, eu consigo fazer uma folha de papel aqui dentro do quarto? Com os elementos que eu tenho disponíveis aqui? E aí ele fez uma brincadeira, né? Ele estava usando uma camisa de algodão, tirou um pedacinho da camisa, colocou na boca, ficou mastigando aquilo. Com a boca ele fez o movimento que seria do moinho de pedra. Ele cuspiu essa polpa
hidratada em saliva, num pequeno potinho, né, de saquê, enfim, que ele tinha, e ele fez a moldagem com um palitinho de dente. Ele apertou essa polpa com os dedos, né, para drenar a água, e ele fez a peninha, que é essa pecinha que vocês estão vendo. Então, assim, essa é uma narrativa engraçadinha que ele usava para contar sobre o conceito que estava por trás da menor folha de papel do mundo que você pode produzir num quarto de hotel. E eu gosto muito dessa peça, porque além dela ter uma história envolvente, e eu achar que ela assim, realmente sintetiza, né, duas características muito importantes do Otávio, né, que é esse desejo de transmitir o conhecimento de uma maneira acessível e esse bom humor que ele carregava em tudo que ele fazia, é uma peça que eu acho que também tem um valor muito forte, carrega uma visão humanista que ele tinha, porque essas pecinhas, como vocês podem ver, elas são diferentes, né, elas são cada uma feitas artesanalmente, elas são únicas, né, elas têm formatos diferentes, elas têm cores diferentes, e ainda assim ele nunca exibiu uma peninha sozinha, elas sempre eram utilizadas para compor peças que reuniam centenas ou até milhares de peninhas, né? Então vou pedir para o Alex passar. O Otávio, ele incorporou essas peninhas em diferentes obras, né? Então ele usava essas peninhas para produzir primeiro objetos tridimensionais, pode passar por favor, ele fez pequenas esculturas com madeira, pode passar por favor, e também com bambu, e eventualmente ele acabou incorporando essas peninhas em instalações de arte. Pode passar, por favor. Então, nessas instalações, por exemplo, ele produzia peças com dezenas de milhares de peninhas. Essa obra octagonal da esquerda se chama População, e foi a primeira instalação com peninhas que ele produziu. A obra da direita faz parte de uma série que ele exibiu no Japão e se chama O Jardim. Mas eu gosto de chamar a atenção dessa obra octagonal, População, porque eu acho que carrega essa visão e esse entendimento que ele tinha desse pequeno elemento como representação da nossa diversidade, né? E aí, só voltando, né, no assunto da Constituição, essa obra ele fez em 1988, essa obra foi montada na Alemanha, mas ele inaugurou ela em 1988 e ele chamou de População, e não dá para ver muito bem pela foto, mas ela tem as cores do Brasil. Então era também aí mais uma homenagem dele por esse momento de redemocratização pelo qual a gente estava passando. Mas eu só queria, enfim, trazer aqui esse elemento, fazer esse paralelo entre essas duas obras, né, entre os livros e também essa pesquisa artística do Otávio. Encantador, né, te ouvir contando, falando e mostrando as obras, né, e o quanto, né, esse exercício de reflexão e de pesquisa artística também se vincula com essa curiosidade, com esse artesanal e essa manufatura que é tão própria da infância, né, que pensa de maneira prática, experimentando, né, e testando as linguagens, enfim. Relembrando aqui, né, que a gente, além dos livros, do livro da história do livro, o livro da história da comunicação, já estão, né, disponíveis nas livrarias Brasil afora, as livrarias físicas e virtuais. A gente tem um material, né, que a Ana Carolina desenvolveu, de apoio aos educadores, para trabalharem com esses livros, que nos fazem ler melhor esses livros e todos os outros que circulam, né, na nossa cultura letrada, né, neste país. E então, para acessar esse material, é só entrar na sala do professor. Queria agradecer demais a Bel Roth por este bate-papo e apresentação das obras, e agradecer demais também a Ana Carolina Carvalho pelo desenvolvimento desse material para os educadores e pela disponibilidade para essa conversa hoje. Beijo e até o nosso próximo encontro aqui no canal da Companhia na Educação. Obrigada, Rafa. Beijos. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima.